Se prepara aí, pessoal, que o vídeo de hoje está simplesmente imperdível. A gente já começa com o Lula apavorado, decidindo aplicar a reciprocidade, né? E não pensa em ligar para Donald Trump, diz Planalto. Olha só isso aí, pessoal. O governo está, né? Realmente foi nocauteado, né? O governo jogaram a última pá de cal em cima do governo e o governo não sabe o que fazer. Exatamente isso. O Lula está pensando até em recorrer à OMC contra as tarifas aí do Trump, mas um ex-embaixador do Brasil avaliou aí que não vai surtir qualquer efeito e que o Brasil deveria sim negociar com os Estados Unidos porque não há como bater de frente com Donald Trump. Até a China já tentou e se deram mal, pessoal. Então, vamos começar aqui já ouvindo esse ex-embaixador aqui do Itamaraty falando, pessoal. Já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho e já vamos ouvir ele aqui diretamente. Vamos lá. Olha, essa medida não foi apenas contra o Brasil. Como você mostrou anteriormente, desde abril, você tem uma medida americana contra o mundo inteiro. Todo mundo está sendo afetado por essa medida, que não deve ser julgado de acordo com critérios anteriores à eleição do Trump. Quer dizer, não há mais regras previsíveis no comércio internacional, não há mais a OMC para você recorrer. Há a notícia de que o Brasil vai recorrer à OMC. Pode recorrer, mas não vai adiantar nada, entendeu? Porque as regras mudaram. Então, esse tarifaço veio, no caso do Brasil, com um componente político grande, como nós vimos, não só a questão do presidente Bolsonaro, mas também com a questão das big techs. Isso vai ser um desdobramento, porque se for regulamentado aqui, vai se chocar com os interesses dessas empresas americanas e vai ter outro problema. Porque a Europa, por exemplo, estava tentando regulamentar e não regulamentou, parou. E os países que quiseram confrontar os Estados Unidos, todos voltaram atrás. O México, o Canadá, agora mais recentemente a União Europeia, a Coreia, Aí, todos pessoal. receberam cartas com tarifas altíssimas e estão negociando, não tem alternativa. O único país que pôde se opor aos Estados Unidos foi a China. Mas a China é a segunda superpotência, é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e tem o que dá em troca. Quer dizer, os Estados Unidos é que recorreram à China por causa das terras raras. E a China negociou a abertura dos Estados Unidos no tocante aos chips, entendeu? Então havia moeda de troca. No caso do Brasil, nós não temos moeda de troca. E agora eu estou preocupado porque formalmente se noticiou que o Brasil devolveu a carta para os Estados Unidos. Vai negociar o quê se não tem mais o documento? Entendeu? Vergonha, E hein, pessoal, essa desse ideia de governo, né? você discutir a realocação dos produtos em outros mercados é relativo. O Brasil não tem competitividade. Onde é que a gente vai colocar as autopeças que vão para os Estados Unidos? Não tem como, entendeu? Você pode, talvez, o petróleo vender em outros lugares, mas os outros produtos é muito difícil. Então, nós não temos alternativa. Ou a gente estabelece canais de comunicação com os Estados Unidos e inicia uma negociação comercial, não política, comercial, ou o que vai acontecer, na minha visão, é que vai ficar esse impasse e daqui a pouco vêm os mesmos opositores que estão lá nos Estados Unidos atuando contra o atual governo, eles vão pedir uma rebaixa tarifária para os Estados Unidos e o Trump vai conceder. A rebaixa tarifária vai ser feita pela oposição, se continuar Ia essa ser muito situação de engraçado, né, hoje. Nós pessoal? A estamos desde oposição antes da conseguir eleição sem canais de, negociar com o de Trump. eleição americana, sem canais de comunicação com os Estados Acho que é o Unidos, que os nem a nível deputados da deveriam Casa Branca, fazer. com o Trump, nem a nível do Departamento de Estado. Não há comunicação. Como é que você pode imaginar o Brasil, uma potência média, líder aqui na América do Sul, com um comércio de 90 bilhões de dólares com os Estados Unidos, não conversar? O presidente Lula não fez nenhum gesto, ao contrário, só tem criticado o Trump. E o ministro do Exterior americano, o Marco Rubio, já deu mais de 80 telefonemas para o mundo inteiro e não achou que tinha coisa para conversar com o Brasil. Quer dizer, isso tem que ser refeito, tem que ser reparado do ponto de vista político. O Brasil, essa crise vai ser superada. Nós já tivemos no passado crises muito fortes, na época dos militares, com a Dilma, e foi superado. Com Esse a caso Dilma que vai ser sofreu superado impeachment, né? também. Agora, nós temos que fazer como estão fazendo todos os outros países, conversar. Isso não é
ficar subjugado pelos americanos, não é sabugismo, não é nada disso. Isso é a defesa do interesse brasileiro, como fizeram todos os países até aqui. Até a China negociou, com outro peso, mas negociou. E os outros países acertaram maneiras de reduzir a tarifa. Nós temos, né? O etanol, por exemplo, vem com 18% dos Estados Unidos para cá. A gente pode oferecer, reduzir essa tarifa. E assim como outros produtos americanos que têm restrições não tarifárias, barreiras, a gente pode eliminar isso. Agora, não tem alternativa. E só para concluir, nós não podemos tratar esse assunto agora com base nos critérios que prevaleciam antes da posse do Trump. Não existe mais regras estáveis e previsíveis no comércio internacional. Agora é a lei da selva, a lei do mais forte, e a gente ou entra nessa nova situação, ou nós vamos sofrer muito mais do que a gente começa a sofrer com essas restrições às empresas brasileiras. Aí, pessoal, me conta nos comentários o que você acha desse ex-embaixador brasileiro falando sobre o que está acontecendo no Brasil. Pessoal, outra notícia que eu trago aqui é que o Lula está decidido a aplicar reciprocidade e não pensa em ligar para o Trump. De acordo com o ministro da Secretaria da Comunicação Social, Sidônio, Lula não tem expectativa de que Trump volte atrás no tarifaço. Tá? Então, o governo brasileiro até o momento não recebeu nenhum comunicado oficial da administração dos Estados Unidos, apenas a publicação do Trump na rede social. De acordo com o ministro, o governo vai procurar setores exportadores brasileiros ao longo do mês de julho para discutir medidas de negociação e formas de evitar prejuízo. Pessoal, forma de evitar prejuízo era o Lula não ter se alinhado a discursos aí contra os Estados Unidos, contra Donald Trump, né? Então, esse seria uma boa forma de evitar os prejuízos. Agora que o leite já foi derramado, fica muito difícil, né? O Sidônio também ressaltou que o Planalto não nutre expectativa de recuo por parte de Trump. Então, o Trump anunciou a taxa de 50% ao Brasil. O presidente dos Estados Unidos diz que a medida deve entrar em vigor a partir de 1º de agosto, né? E vai ser sobre todos os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. O Trump citou também Jair Bolsonaro ao fazer o anúncio e disse ser uma vergonha internacional o julgamento do Bolsonaro. Taxa de 50% do Brasil é a maior de todos os países desde o início de julho. O Trump anunciou taxas a 22 países, que varia entre 20%, que é o menor, Filipinas, até 50%, que é o maior, que é o Brasil, alinhado à esquerda, né, pessoal? Então, a gente vê aqui os principais produtos impactados: óleo bruto de petróleo, Petrobras, né, semi-manufaturados de ferro e aço, Gerdau, né, café não torrado, então a gente vê Sara Lia e Pilão, entre outros, carne bovina, principalmente JBS, o amigo do Lula, né, vamos ver o que vai dar aqui, ferro fundido, né, aí a gente vê também metalúrgicas como a Gerdau, celulose, aí a gente vê empresas aqui como a Klabin, Suzano sendo impactadas, e óleo de combustíveis, preparações de petróleo também, de novo, Petrobras. Me diz aqui nos comentários o que você acha dessas taxações. Você acha que é merecido? Você acha que não é? Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.